Na Idade Moderna, houve uma substituição da visão teocêntrica para uma visão antropocêntrica. A visão teocêntrica era que Deus era o centro de tudo, portanto, o poder era divino. E a visão antropocêntrica era que o homem era o centro, portanto, o poder emanava do homem. O racionalismo é uma corrente filosófica baseada nas operações mentais para definir a viabilidade e efetividade das proposições apresentadas. Essa corrente surgiu como doutrina no século I a.C., para enfatizar que tudo que existe é decorrente de causa. Ficou provado que o poder é humano e não divino, como expôs Maquiavel em sua obra O Príncipe. Na Revolução Inglesa, o rei assumiu o poder com a exigência da assinatura do chamado Bill of Rights. A Revolução Inglesa do século XVII representou a primeira manifestação da crise do sistema da época, identificado com o absolutismo. O poder monárquico, severamente limitado, cedeu a maior parte de suas prerrogativas ao parlamento. Instaurou-se ao regime parlamentarista, que aparece até hoje. A Declaração de Direitos da Virgínia foi de suma importância para a democracia, pois estabelece os elementos da democracia. Trata-se de uma Declaração de Direitos dos Estados Unidos de 1776, que se inscreve no contexto da luta pela independência dos Estados Unidos. Os elementos da democracia proposta pelos revolucionários norte-americanos em 1776. Os elementos da democracia proposta pelos americanos foram a supremacia da vontade popular, a igualdade de direitos e a liberdade. São elementos que fazem parte de um discurso democrático. A importância da Revolução Francesa em relação aos direitos humanos. A Declaração de Direitos na Revolução Francesa tem caráter universal. A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão posteriormente influenciou a criação da Declaração de Direitos Fundamentais da Pessoa Humana. A Revolução Francesa serviu para reduzir as desigualdades entre os homens e proporcionar a liberdade para os indivíduos que até então se encontravam em situação de opressão, miséria e fome. O Estado liberal, fruto do liberalismo que se instalou após a Revolução Francesa. O Estado liberal, que se instala logo após a Revolução, é um Estado não intervencionista, isto é, um Estado onde não há interferências do Estado na atividade econômica. O bem-estar social é cuidar dos menos favorecidos, onde o Estado tem a obrigação de cuidar do equilíbrio social entre os menos e mais favorecidos. Por exemplo, arrecadando de quem tem mais e menos de quem tem menos. O Estado deve cuidar da ordem pública, oferecer saúde, educação, entre outras coisas. Democracia. O conceito que a democracia traz está relacionado à supremacia da vontade popular, igualdade de direitos e liberdade. São os elementos que fazem parte da democracia. A monarquia de estamentos ou estamentaria. A monarquia de braços é representada pelo estamentário, agindo como se fossem os braços do rei na monarquia. É aquele regime monárquico onde o rei descentraliza certas funções atribuídas. O monarca descentraliza o poder em algumas funções, delegando a nobreza. Uma forma de governo típica da monarquia feudal. As características da monarquia. São características da monarquia a irresponsabilidade, claro, aplica-se apenas à monarquia absoluta. A vitaliciedade, isto é, exercer o poder durante o tempo em que viver ou tiver condições de governar. Hereditariedade, isto é, passar o poder
para o herdeiro na linha sucessória. É um sistema monárquico onde o monarca governa o país como um chefe de Estado. A transmissão de poder ocorre de forma hereditária, de pai para filho. Portanto, não há eleições para a escolha de um monarca. Características da República. República vem de duas palavras, res, que significa coisa, pública, povo. República significa coisa do povo. São características da República: temporariedade, eletividade e responsabilidade. É uma forma de governo onde o chefe de Estado é eleito pelos cidadãos, ou poder exercido temporariamente por esses cidadãos.